Eu sou Mauro José, carnívoro, e sou um carnívoro novato. Eu estou chegando a 60 dias como carnívoro. Nesses 60 dias eu já reduzi 16 quilos, já desinchei 16 quilos, eu estou ainda em processo de redução de peso. Minhas dores articulares, minhas dores musculares, uma psoríase em estágio bastante avançado, tudo isso desapareceu em menos de 60 dias. Então, essa transformação que está acontecendo comigo, no meu corpo, ela é fantástica, ela é incrível. Não fui diabético, não sou diabético, mas eu ouço muitas pessoas, às vezes muitas pessoas na internet falarem sobre o problema que tiveram com a diabetes. E minha mãe era diabética, ela já faleceu. E hoje a diabetes, ela está na nossa sociedade num nível assim assustador. Crianças de 10 anos diabéticas, com diabetes em nível altíssimo. E muita gente enfiaram muito isso na nossa cabeça, e muitos nutricionistas já seguem essa linha, não posso generalizar, mas muita gente ainda acha que a hipertensão, a diabetes, é em função da gordura, em função da carne, e é uma visão equivocada. Quem é médico e ainda não conhece, precisa estudar, precisa conhecer. Nesse 9º episódio do Eu Carnívoro, quero conversar com vocês exatamente sobre isso. Eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu sou um curioso que estava incomodado com a minha saúde e que eu questionei quando eu ouvi as pessoas dizerem assim: não, esses problemas são coisa de quando você vai ficando velho. Eu falei, cara, eu não concordo. Não concordo que o velho tem que sentir dor, o velho tem que ter problema de saúde. Não, peraí. Eu quero envelhecer. Eu tenho um propósito de chegar até os 150 anos. Mas eu quero chegar lá saudável. Minha musculatura saudável. O meu corpo saudável. Mas para isso, eu preciso mudar. E eu entendi que eu precisava mudar meus hábitos alimentares. E eu fiz isso com a carnívora. Então, todas essas mudanças que aconteceram foi porque hoje eu sou carnívoro, restrito. Ou seja, minha alimentação é carne, gordura e ovos. Essa é a minha alimentação. Difícil pra caramba, muito complicado. Carne, gordura e ovos. E hoje eu vou falar com vocês sobre a diabetes. A diabetes, ela tem complicações principalmente cardiovasculares. Ela é a maior causa de morte por infarto, AVC e aterosclerose. Ou seja, a diabetes faz todo esse estrago no teu corpo. A nefropatia. A diabetes, ela provoca a nefropatia, que é a destruição progressiva dos rins, podendo levar à diálise. Ou seja, aquelas pessoas que o rins não funciona mais e ele precisa de uma máquina para fazer a filtragem do teu sangue. Uma máquina faz isso para você. Quem precisa fazer hemodiálise é porque perdeu essa capacidade, os rins não funcionam mais. E você tem a retinopatia. Retinopatia é na tua vista, ou seja, provoca a cegueira. A tua retina vai perdendo a capacidade, vai perdendo a transparência e você se torna cego. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. A diabetes também provoca a neuropatia, que é a perda de sensibilidades, dores e disfunção erétil. Ou seja, você perde a disfunção erétil em função da diabetes. Existe também o pé diabético, que são feridas que não cicatrizam. E muitos diabéticos, você vai ver diabéticos amputados.
amputa um pé e às vezes acontece de novo, tem que amputar a perna mais em cima, ou amputar outra perna, amputa uma mão. E talvez o mais grave e que ultimamente estão provando que cientificamente é um tipo de diabetes, que é o Alzheimer, que hoje é chamado de diabetes tipo 3, que é quando o teu cérebro tem resistência à insulina. Então, a diabetes, ela faz estragos impressionantes no teu corpo. Mas a diabetes, ela não é um passe de mágica, ela não começa de uma hora para outra. Ela vai surgindo gradativamente. E aí, eu sempre vejo as pessoas falarem, não, eu vou cortar o açúcar para mim não ficar diabético. Deixa eu te contar uma coisa, talvez essa seja uma crueldade que fazem com as pessoas. Eu passei por isso. Eu fiz isso. Não, tem que cortar o açúcar industrializado para você não ter diabetes. Eu cortei o açúcar industrializado. Só que não funciona. O açúcar é um componente. Feijão metaboliza açúcar. Arroz metaboliza açúcar. Farinha, o paraense adora tanto, metaboliza açúcar. Açaí metaboliza açúcar. Ou seja, todos os carboidratos, pão, metaboliza açúcar. Até a coxinha que você come, a massa da coxinha, metaboliza açúcar. Ah, mas ela é salgada. Mas quando você, o teu corpo separa os componentes, aquela massa é carboidrato. E o carboidrato é sintetizado como açúcar. Ou seja, nossa sociedade está tendo tantos diabéticos porque nós somos bombardeados com açúcares. E hoje ainda temos os industrializados, os super industrializados, e esses industrializados, a maioria deles vem com um açúcar ainda mais perigosa. Por quê? Porque utilizam açúcar, utilizam a frutose, e alguns açúcares, ele não tem o nome de açúcar, mas ele é tão tóxico quanto açúcar. E no teu corpo, ele é metabolizado açúcar. Então, se no teu corpo ele é metabolizado açúcar, você tirar o açúcar do cafezinho, não ajuda. Você parar de comer o doce de leite, não ajuda. Por quê? Teu arroz é açúcar. Todos esses alimentos são açúcares. E quando você já comeu muito açúcar, você começa a ter uma pré-diabetes. Ou seja, é o início da diabetes. Então, na pré-diabetes você tem glicemia elevada, mas é reversível, ou seja, é o começo. Mas, quando eu disse que você tem uma pré-diabetes, vou colocar assim, 80% das pessoas ignoram. Talvez uns 20% da importância, mas a maioria ignora. E aí, esses 80% que ignoraram que você tinha uma pré-diabetes, passam para o próximo nível, que é o diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90% dos casos, que tem resistência à insulina. O pâncreas ainda produz, mas as células não respondem, altamente influenciado por dieta e estilo de vida, ou seja, tua alimentação. Nossa alimentação hoje é extremamente fraca em carga de nutrição, extremamente rica em açúcares. Então você fica gordo porque você está comendo muita açúcar em tudo, em absolutamente tudo. E aí você tem medo de emagrecer. Por quê? Porque, não, mas e se eu cortar, eu vou passar fome? Não, a carne não te deixa passar fome, você fica saciado. E nós temos um diabetes raro, que é o diabetes gestacional. Surge na gravidez por resistência hormonal à insulina. É um risco para a mãe e para o bebê. Geralmente desaparece após o parto. Mas a mãe que tem a diabetes gestacional, ela tem uma possibilidade muito grande de ter diabetes tipo 2 no futuro. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Quando eu falo doença autoimune, muita gente não entende o que quer dizer autoimune. Autoimune quer dizer que o teu sistema imunológico está atacando o teu corpo. O sistema imune destrói as células beta do pâncreas e a produção zero de insulina.
sem insulina exógena é fatal. Exige controle rigoroso e permanente. Ou seja, eu não posso afirmar que a carne cura, mas eu posso lhe garantir, e isso é científico, quando você tira toda essa carga de carboidratos, já dá uma respirada no teu corpo. Quando você substitui esses carboidratos por proteína saudável, que é a proteína da carne, ou seja, tudo isso muda. Então, o que era autoimune, o teu corpo não vai ter por que te atacar. E nós temos a diabetes tipo 3, que ela é a pancreatogênica, que é causada pela destruição do pâncreas. Ou a pancreatite crônica, que leva ao câncer e à cirurgia. Além da insulina, falta o glaucagon, que é o controle glicêmico extremamente instável e perigoso. Ou seja, a diabetes tipo 3 é um nível extremamente avançado, muito complicado. E nós temos uma diabetes rara, que é chamado de LADA, ou LADA. Diabetes autoimune latente do adulto. Frequentemente confundido com diabetes tipo 2, mas é autoimune, ou seja, é o teu corpo atacando, teu sistema imunológico atacando. Como tipo 1, o diagnóstico tardio é o grande perigo. Tratado como tipo 2, o pâncreas continua sendo destruído silenciosamente, até o colapso total. E como eu falei para vocês, substituir o carboidrato por carne, o que muda? O mecanismo central, a glicemia sobe porque carboidratos viram glicose, como eu falei antes para vocês. Todos os alimentos, hoje você entra no supermercado, no atacarejo, se você observa, praticamente tudo é carboidrato. E todos esses carboidratos são açúcares, ou seja, você está vendo vários alimentos, mas quimicamente, dentro do teu corpo, quando você se alimenta e vai para a tua digestão, tudo isso é açúcar. Então, dentro do supermercado, vou colocar aqui 90% são produtos que viram açúcar. E a glicemia sobe por causa desses carboidratos. Não há pico glicêmico, simplesmente assim, no princípio. A ciência mostra que a resistência à insulina, ela é exatamente por causa dessa carga alta de açúcar no nosso corpo. E por que a carne ajuda especificamente? A carne não eleva a insulina de forma significativa. A proteína, ela aumenta a saciedade, reduz a compulsão, ou seja, você come uma vez e você não passa o dia todo mastigando. E o excesso calórico. Então, para você emagrecer, você precisa de alimentação saudável. E a gente come besteira o tempo todo. A gordura animal, ela estabiliza a glicemia sem picos e valores. Ou seja, em cetose, que é o low carb extremo, o corpo usa a gordura como combustível. Ou seja, a gordura que tanto nos demonizaram, passaram tantos anos demonizando a gordura, é ela que nos devolve a saúde. E em vez de o corpo queimar glicose, que é tóxica para o nosso corpo reduz drasticamente a demanda de insulina. Por quê? Porque ele fica saciado. Você não precisa comer o tempo todo que você tomou o café da manhã e antes do almoço você está sentindo fome de novo. Por quê? Porque a tua alimentação é fraca. E na diabetes chamada de LADA, L-A-D-A, a insulina é necessária. Então, hoje eu estou falando para vocês sobre a diabetes. Por quê? Porque a diabetes, ela é um problema que tem aumentado a cada dia mais na nossa sociedade. A quantidade de pessoas diabéticas é incrível. Eu sou grato a Deus e aos meus hábitos alimentares por não ter desenvolvido diabetes, porque eu venho da minha família de obesos. Muita gente da minha família tem obesidade mórbida, grande parte deles, e eu já nasci gordinho, então eu já nasci com uma predisposição à obesidade.
E eu levei 52 anos para descobrir uma forma de emagrecer de forma saudável e pelo resto da vida. E uma coisa engraçada que eu vejo muito comentário na internet das pessoas assim, mas eu vou ter que comer carne o resto da vida. Cara, você não está preso na carne. Carne é uma escolha. Eu escolhi comer carne. Por que eu escolhi comer carne? Porque para mim, estar saudável é fundamental. Eu não gosto de dores, eu não gosto de problema de saúde, eu não gosto de ter renite, de ficar espirrando e sair daquela secreção do meu nariz o tempo todo. Tudo isso desapareceu. Eu estou amando ter reduzido 16 quilos e continuo reduzindo. Então, tudo isso são uma escolha de novos hábitos alimentares que eu fiz e que me é benéfica. Então, você escolhe. Você quer ser saudável? Escolha o que é fácil para você. Não consigo ficar sem um docinho. Então, continue comendo seu docinho. Mas eu sinto muitas dores. Então, corta um docinho. Eu já fiz essa experiência nesses quase 60 dias como carnívoro. E é impressionante o estrago que a frutose faz no nosso corpo. Eu comi frutas 2 dias seguidos. E não foi muita fruta. Foi uma maçã num dia, uma maçã no outro, uma banana num dia, uma banana no outro. E as minhas dores musculares voltaram, minhas dores articulares voltaram. Não voltaram naquele nível alto que era anteriormente, mas voltou a incomodar. Eu cortei e desapareceu. Então, está óbvio que o açúcar é prejudicial para o teu corpo. E ele é prejudicial. Se eu falar assim, nossa, Mauro, então quer dizer que se eu oferecer um bolo de chocolate para você, você não vai comer. Eu posso até comer. Posso escolher se eu como ou não. Não é um bolo de chocolate que te faz mal. Mas a quantidade gigantesca de açúcar que consumimos diariamente, disfarçada de outros produtos. Eu fico realmente admirado, acho surreal a estratégia de marketing que foi criada lá atrás pelos americanos para vender muita comida. E quando essa estratégia foi criada, demonizaram a gordura e idolatraram os carboidratos. Colocaram os carboidratos num patamar de o alimento perfeito. E a carne como o pior alimento do mundo. Se você comer carne, você vai ter problemas. Se você comer gordura, você vai aumentar o seu colesterol. Deixa eu te contar um detalhe. O colesterol é fundamental para o nosso corpo. É essencial para o nosso corpo. É a gordura que compõe a camada das nossas células. O nosso cérebro é composto majoritariamente por gordura. Sem gordura, você está tirando o alimento primordial do teu cérebro. E isso tem adoecido uma quantidade gigantesca de pessoas. E hoje a quantidade de crianças com diabetes, com outros problemas de saúde, a quantidade de doenças autoimunes, a quantidade de alergias. A alergia é a forma do teu corpo dizer para você que algo lhe faz mal. E você, ao invés de tirar o produto alérgico, você bota um produto químico no lugar. Toma um produto que é um anti-alergênico. Sabe qual é o maior anti-alergênico natural hoje? A carne. É raro, não posso dizer que não existe, mas é raro encontrar pessoas com alergia à carne. Por quê? Porque é um produto biodisponível, é um produto completo e é um produto que lhe leva à saciedade. Então, esse produto biodisponível, completo, que é benéfico para o teu corpo, ele não é rejeitado. A alergia é uma forma de rejeição do teu organismo àquele determinado produto. Então, hoje, existe uma quantidade de produtos, de alimentos, que provocam alergia. Por quê?
Porque ele faz mal pro teu corpo. Teu corpo está sendo agredido e ele está reagindo. Quando você espirra excessivamente, teu corpo está querendo botar aquela secreção para fora. Então, existem N formas de alergias. E o impressionante é que a grande maioria dessas reações no teu corpo desaparecem quando você come carne. Eu confesso que quando eu descobri a psoríase, e ainda mais quando eu descobri que ela está classificada como produto, como doença incurável e autoimune, eu fiquei assim, nossa, mas eu sou muito persistente, muito determinado, e eu falei assim, não, tem que ter um jeito. E Deus me mostrou a carnívora. Então, hoje, como carnívoro, estou tendo benefícios que estão me transformando. E eu espero que o meu vídeo, que o meu compartilhamento de informações do que está mudando na minha vida te ajude. Porque a saúde, ela não tem preço. A saúde, ela tem um valor incalculável. Mas você precisa dar valor à saúde. A saúde não é um passe de mágica, a saúde é uma conquista. Você precisa fazer o esforço para ser saudável, estar saudável e permanecer saudável. O que você escolhe? Ser saudável ou ser doente? A escolha é tua, fica à vontade. Eu escolhi ser saudável. A carnívora está me ajudando nisso. Eu sou carnívoro. Meu nome é Mauro José de Paula.